Fomento à cultura, Taubaté retoma discussões para a criação de um conselho municipal que vai envolver sociedade e poder público na implementação de políticas públicas voltadas para a arte. O conselho ele abre possibilidade de repasse, fundo a fundo, que a gente chama. Então, repasses estaduais e até federais. Decisão revogada, ex-médico Roger Abdelmaci perde direito à prisão domiciliar e pode voltar para presídio na região. Tal pai, tal filho, qual o sentimento de exercer a paternidade? Vamos mostrar duas histórias de Taubaté. Minha namorada na época a gente sempre conversava sobre filhos, mas sempre o número 2. De repente uma menina e um menino, algo assim. De 2, acabou partindo para 8. Ele nos deu a oportunidade de ter algo na vida, e ter um futuro melhor do que se a gente estivesse lá, no abrigo ainda. Tem ainda as informações do esporte e a programação da nossa agenda cultural, com música clássica, arte circense e pagode. Essa vou dar amor na consciência, não tava dando pra continuar. Seja bem-vindo, Band Cidade, segunda edição deste sábado, começa agora. Olá, muito boa noite. Berço de diversas tradições artísticas e de nomes importantes da cultura nacional, só agora Taubaté começa a tirar do papel propostas para fortalecer as políticas públicas voltadas para quem faz arte. Uma delas é a retomada das discussões para a adesão ao Sistema Nacional de Cultura e também a criação de um conselho municipal com a participação do poder público e da sociedade civil. Iniciativas que prometem fomentar de forma mais articulada as atividades artísticas, sociais e intelectuais, além de ampliar a divulgação dos espaços dedicados à cultura na cidade. Na fachada humilde, a placa anuncia: aqui se faz arte em argila e madeira. No distrito de Quiririm, esse é o espaço de trabalho de Fordão, que já expôs as peças até fora do país. São imagens de santos e personagens da história regional, como a do escravo de Redenção da Serra. A arte de esculpir na madeira, poupada do forno a lenha, agora sobrevive nas mãos deste artista. Para quem observa, parece até simples, mas viver de arte é um desafio diário. A gente não ganha fácil, é difícil ganhar. Mas às vezes eu acordo com R$10 no bolso, eu sou um milionário, sou um cara rico, Porque eu acordo e vou pegar uma argila, vou fazer um São Francisco, uma peça qualquer, da minha imaginação. Hoje o artista plástico consegue algumas parcerias para expor os trabalhos, mas ele também defende a necessidade de incentivos públicos para exercer a arte local. A gente precisa ser reconhecido pelo trabalho da gente, Porque é tão fácil fazer um gol, O cara faz um gol, pronto, é manchete. E o artista plástico não, ele faz escultura, ele faz coisas lindas e não tem valor nenhum. Ele fez muitos mais gols, do que um jogador, e não tem valor. O problema é que hoje, não apenas os artistas locais, mas também entidades aguardam há pelo menos 8 anos a criação de um Conselho Municipal de Cultura aqui na cidade. Sem ele, Taubaté não recebe verbas federais para o setor. Mas essa situação pode estar mudando, viu? Porque começaram a ser retomadas as discussões para a implementação do Conselho Municipal de Cultura aqui na cidade, que pode realmente ser uma realidade em outubro deste ano. O Conselho ele é parte do Sistema Municipal de Cultura. Então, ele é formado por 12 membros da sociedade civil e 12 membros do poder público. O Conselho ele abre possibilidade de repasse, fundo a fundo, que a gente chama. Então, repasses estaduais e até federais. Então, assim, o Conselho já estando funcionando, o fundo vai começar a funcionar e aí a gente vai ter essas possibilidades para projetos que podem ser trazidos, que podem ser implementados de acordo com as diretrizes que o Conselho definir junto à Secretaria de Turismo e Cultura, e aí essa verba vai poder ser utilizada e direcionada para os próprios artistas, para os próprios trabalhadores da cultura do município. A expectativa é eleger os conselheiros em uma assembleia em 21 de outubro. As discussões ganharam mais força com a aprovação no ano passado do Sistema Municipal de Cultura. Para este produtor cultural, questões políticas sempre impossibilitaram a criação do conselho. O quadro que você encontra nacional, de poucas cidades aderindo ao sistema nacional, tem reflexo direto com esse descompasso federal, com a confusão, com os distúrbios da política
nacional. É claro que a expectativa é que, uma vez bem feita essa discussão, esse processo seja bem elaborado, que o produto final, né, portanto, o Sistema Municipal de Cultura, ele realmente ele atenda o público atual, mas se projete para o futuro, né? Que ele também seja pensado para as novas gerações de artistas que estão pululando, que estão surgindo a cada minuto aqui em Taubaté. A criação do Conselho fortalece as políticas públicas voltadas para a cultura de Taubaté. Para os artistas locais, a cidade precisa de mais fomento para a área. É muito importante a questão do próprio artista se identificar como o ator principal da própria arte para a cidade. Então, o conselho, nesse sentido, é muito importante, que faz com que os artistas sejam realmente atuantes, não somente independente de qualquer for a sua área de atuação, mas de forma em políticas públicas. E essas políticas públicas trazem formas de conceitos de cultura, da identidade cultural da cidade. Então, por isso que é muito importante o Conselho de Cultura realmente ser efetivado e acontecer. Por enquanto, a situação é essa. A terra natal do escritor Monteiro Lobato, capital nacional da literatura infantil e que também revelou diversos nomes ligados às artes, como o cineasta e ator Mazzaropi, a cantora Celi Campelo, e abriga talentos como Forgão, carece de mais incentivos aos artistas que querem ir mais longe. Uma nova decisão da juíza Sueli Zeraik Armani, da primeira vara de execuções criminais de Taubaté, revogou decisão anterior da própria juíza, que concedeu a Roger Abdelmaci o direito à prisão domiciliar. Com a autorização da justiça no início da semana, o ex-médico voltou a ser transferido para um hospital na capital para tratar uma infecção. Mas assim que receber alta, ele será encaminhado a um centro hospitalar do sistema penitenciário. Condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros de 37 pacientes, Roger Abdelmaci cumpre prisão domiciliar em um apartamento na zona oeste da capital desde o fim de junho, monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Mas ela terá que ser retirada por causa do fim do contrato do governo do estado com a empresa que fornece o equipamento. Na sentença, a juíza Sueli Zeraik justifica que a falta de tornozeleira eletrônica impede que o ex-médico permaneça internado em um hospital particular e determina ainda que, após a sua recuperação, Abdelmaci retorne à unidade prisional de origem, no caso a penitenciária 2 de Tremembé. A transferência para o Hospital Albert Einstein na última segunda-feira foi autorizada pela juíza Vânia Regina Gonçalves da Cunha, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté. Fotos divulgadas pela defesa mostram o ex-médico usando a tornozeleira eletrônica na cama do Hospital Albert Einstein. O advogado Antônio Carlos Fraga disse que vai recorrer demais esta decisão da Justiça. No próximo bloco do Band Cidade, na entrevista deste sábado, o assunto é a relação entre o judiciário e a política brasileira. O Band Cidade volta em instantes. Agora a hora certa para você, faltam menos de 2 minutinhos para 7 da noite.